Esse é o 8-bit do Ultimate 2. Eu vou mostrar pra vocês o controle, todas as funcionalidades que ele tem, os botões extras e como que faz pra usar eles. Depois eu vou mostrar o programinha do controle e algumas coisas legais que dá pra fazer por lá. Se você se interessar pelo controle, tem link dele na descrição. Começando aqui pela parte de cima, ele tem um gatilho, como quase todos os controles hoje em dia tem, e dá pra ajustar a sensibilidade do gatilho. Depois eu vou mostrar como que faz no programinha. Esse gatilho também tem uma coisa que é muito legal, que eu gostei, que ele tem uma travinha aqui na parte de trás do controle. Tá vendo que tem um desenho comprido e um desenho de uma bolinha do lado? Então, quando você seleciona o desenho comprido, quer dizer que quando você apertar o gatilho, ele vai funcionar como gatilho, ele vai fazer um movimento comprido, ele vai descer até lá embaixo e subir até lá em cima. Agora, se a gente colocar pro lado da bolinha, o gatilho ele vai fazer um movimento curtinho, ele vai funcionar como se fosse um botão. Você sente quando aperta, mas é um clique bem suave. Ele faz um barulhinho também, mas é bem baixinho, não é aquele tec-tec-tec que alguns outros botões fazem não. Eu gostei bastante disso daqui porque eu gosto de jogar jogo de ritmo, e como vocês podem imaginar, jogar jogo de ritmo com um gatilho não é a melhor das experiências, né? Então com isso daqui é mais fácil de acertar as notas e cansa menos o dedo. Ainda na parte de cima a gente tem os dois botões da frente aqui, o LB e o RB, e esses são botões mesmo, né? Quando você aperta, você sente o clique, você escuta um barulho mais alto, né? Agora uma coisa curiosa é que para apertar esse botão você vai ter que fazer força diferente dependendo de onde que você vai apertar. O que é isso? Se você apertar ele nas pontinhas, você tem que fazer menos força. E quanto mais pro meio aqui do controle você vai indo, mais duro ele vai ficando. É um pouco curioso, eu nunca tinha visto isso, pra falar a verdade. E por fim ele tem dois botões extras aqui na parte de cima, o L4 e o R4. A princípio, esses botões não fazem absolutamente nada, mas daqui a pouco eu vou mostrar por que eles são úteis aqui pra gente. Agora aqui na parte da frente a gente tem os botões A, B, X, Y no padrão do Xbox, e eles têm esse som aqui. A gente tem também o botão Home, que tem esse coraçãozinho aqui, esse desenho aqui. A gente tem o botão Start, a gente tem o botão Select. Agora aqui embaixo a gente tem esse botãozinho aqui que tem um desenho de uma estrela. Esse aqui é o botão Turbo. E o que a gente faz com ele? Bom, se a gente só apertar esse botão, ele vai mexer no RGB do controle. Aí cada vez que você aperta, ele troca para um efeito diferente. Ele tem um efeito que quando você mexe o analógico, ele dá uma luzinha seguindo ali onde que você tá mexendo com o analógico. Ele tem também um efeito que ele é um anel de fogo aqui, que ele fica rodando um negócio aqui, e ele tem também uma cor estática, então você escolhe a cor, ele fica aquela cor lá e não muda. Aí você pode configurar algumas outras coisas aqui também, por exemplo, se você segurar o botão turbo e apertar a setinha pra cima, você aumenta o brilho da luzinha. Se você apertar turbo e a setinha pra baixo, você diminui o brilho. E se você segurar o botão turbo e apertar a setinha pra direita ou pra esquerda, você troca a cor da luzinha. Já uma outra coisa que o turbo faz, que é a funcionalidade dele mesmo, é você consegue apertar algum botão várias vezes muito rápido. Como que faz isso? Por exemplo, para você bater nesse jogo aqui, você tem que apertar o X. Então se você ficar apertando o X, ele vai batendo. Se você apertar o X e segurar ele, ele bate uma vez e aí ele para de bater. Só que se você tiver com preguiça ou você tiver, sei lá, alguma coisa você quer bater segurando o X, você pode segurar o X e enquanto tá segurando o X, você aperta o botão turbo e aí quando você soltar, já tá configurado o turbo no botão X. Aí é só você segurar o X que o controle vai ficar apertando o X várias vezes seguida rápido. Então aí para atacar você pode simplesmente segurar o X ao invés de ter que ficar apertando o X várias vezes para ele ficar atacando. Aí se você quiser desativar o turbo, é só você segurar o X e apertar o botão de turbo que ele desativa. Agora do lado esquerdo tem o botão de remapeamento, que tem um desenho de um quadradinho aqui. Agora lembra daqueles botões extras que tem em cima do controle? Então, nesse jogo aqui tem um ataque que você tem que apertar o gatilho da esquerda e o botão da direita. E assim, não é o fim do mundo você apertar dois botões para fazer um ataque, mas também não é a coisa mais agradável do mundo, né? Então o que eu faço? Eu remapeio essa combinação de botões para um dos botões extras. Como que faz? Você segura os botões do ataque, o gatilho da esquerda e o botão da direita, aí você segura o botão de remapeamento e aí você aperta o botão que você quer usar para poder ativar esse golpe. No caso, o botão extra aqui, o L4 que eu vou usar. E aí, beleza, pronto, tá configurado. Agora, toda vez que você apertar o botão extra, ele vai fazer aquela combinação de botões. Então agora, ao invés de você ter que apertar aqueles dois botões, você aperta só o botão extra e ele dá o ataque. Fica mais fácil, fica um pouco mais confortável de jogar. Continuando aqui na parte da frente, o controle, ele tem também os joysticks, né, os analógicos com a tecnologia TMR, que é uma tecnologia mais moderna do que aqueles Hall Effect, né, que a gente costuma ver por aí, que não dá problema de drift, aquelas coisas. E ele também é mais preciso. Só que assim, eu não consigo dizer se ele é mais preciso ou não, porque
porque eu sou muito ruim nos joguinhos. Jogo de boa, tranquilo ali na minha. Então, eu não consigo perceber a diferença. Eu já usei analógico Hall Effect e já usei esse TMR aqui. Eu não consigo perceber a diferença. Pra mim, é um analógico que funciona normal. Mas se você for uma pessoa muito boa dos analógicos aí, talvez você consiga perceber a diferença. Com relação à setinha, eu não tenho muito o que falar porque eu só uso ela pra poder selecionar coisa em menu. Mas elas têm um cliquezinho suave que dá pra sentir bem quando você aperta elas. E tem um barulhinho bem baixinho também. E aí, finalizando aqui a parte da frente, a gente tem esse botão aqui. Isso aqui é o botão de perfil. O que é um perfil? Bom, o perfil você consegue guardar algumas configurações ali. Por exemplo, a gente viu que tem como configurar a cor da luzinha aqui, né, do RGB. Tem como fazer mapeamento para jogo e tem como fazer algumas outras coisas. Então, quando você troca de um jogo para outro, às vezes o atalho que você tem, ele vai mudar. E aí, para você não ter que ficar reconfigurando, remapeando e não sei o que, coisa e tal, para todo jogo, toda vez que você for trocar de jogo, você pode configurar usando o programinha do controle e salvar num perfil. E aí, quando você for trocar de jogo, é só você apertar esse botão e trocar pro outro perfil do outro jogo, que tá tudo configurado. Agora, aqui na parte de trás, a gente tem outros dois botões extras. Eu normalmente uso esses botões aqui para poder configurar, por exemplo, o botão de correr, que no jogo, normalmente, você tem que apertar o analógico esquerdo, né, afundar o analógico pro boneco começar a correr. Então, eu faço aquele mesmo processo de mapeamento, só que para esse botão aqui de trás, para eu conseguir correr. E eu uso outro botão extra aqui de trás para mapear algum pulo ou alguma coisa assim, porque normalmente você tem que soltar o analógico da câmera para poder conseguir apertar algum botão aqui. E aí, mapeando o botão lá atrás, você consegue apertar algum botão sem precisar tirar o dedo do analógico. E esses botões aqui de trás são bem fáceis de apertar porque eles ficam bem onde fica o dedo, então fica bem natural assim para poder apertar o botão. Aí aqui na parte de trás a gente tem essas chavinhas aqui para poder selecionar, né, mudar o modo de conexão, que ele funciona com 2.4 GHz, funciona por Bluetooth e funciona por cabo também. Aí o cabo é só conectar o cabo, ele já tá funcionando no computador. E a conexão 2.4 GHz, a gente tem um dongle para poder conectar no computador. Aí o que acontece? Esse controle, ele vem com uma base de carregamento, que é essa daqui. Então você consegue simplesmente colocar ele ali e carregar o controle. Aí essa base, você liga ela no computador, né? E aí, quando você tira o controle da base, ele já tá conectado no computador. Não precisa parear, fazer nada. Ele simplesmente tá funcionando já. Quando você para de jogar, você coloca o controle na base e ele já começa a carregar e desliga sozinho. Aí assim, dentro do controle, se você olhar na parte de baixo, ele vai ter lá o tal do dongle para poder receber o sinal do controle. Se você colocar ele ali, a base de carregamento vai funcionar como o receptor do sinal do controle. Se você não quiser usar a base, você pode tirar o negocinho lá de dentro e conectar no computador ou em algum outro dispositivo. Só que ele tem a entrada USB-C. Se você for ligar no computador, você vai ter que ter uma entrada dessa. No meu caso, eu não tenho problema com isso porque eu uso a base de carregamento e o cabo que liga no computador é aquele USB que todo computador tem. Então eu particularmente não tenho problema com isso. Funciona legal para mim. Agora, com relação à bateria do controle, eu não sei dizer quanto tempo dura, porque como tem a base de carregamento, quando eu paro de jogar, eu simplesmente coloco ali e aí ele carrega. A próxima vez que eu pego, ele já tá carregado. Então assim, eu nunca consegui, acredito que nunca vou conseguir descarregar esse controle. Então eu não sei assim exatamente quanto tempo dura, mas dá pra jogar o dia inteiro aí. Bom, vamos dar uma olhada no programinha agora do controle. Você vai baixar no site deles, vai extrair o arquivo e aí você vai abrir. Quando você abrir, se o seu controle estiver conectado pelo cabo ou pela conexão 2.4 GHz, ele já vai aparecer direto ali no programinha. Quando você conectar a primeira vez, ele provavelmente vai ter uma atualização. Aí é só você clicar em Update, selecionar a versão que você quer, apertar em Update e aí ele vai baixar e instalar automaticamente. Você não precisa fazer mais nada, só isso. Aí tem atualização para o controle e para o receptor de sinal do controle. Feito isso, a gente vai criar um perfil para o controle. Lembra daquele botão do perfil? Então a gente vai criar um perfil, vai colocar um nome e aí a gente tem que ativar um perfil. A gente vai clicar nos 3 pontinhos, vai clicar para ativar e vai selecionar onde que a gente quer ativar, se é no primeiro perfil, no segundo ou no terceiro. Então a gente tem que fazer isso para o controle saber qual configuração que ele vai usar, né? Onde é que vai estar. Aí do lado do nome do perfil tem também um desenho com o número de luzinhas acesas que você tem que colocar no controle para poder ativar aquele perfil. E quando você estiver configurando o perfil, lembra de colocar no controle o perfil certo, porque senão na hora que você estiver mudando as coisas, você não vai conseguir ver no controle. Aí você vai falar, pô, não tá funcionando, mas tem que colocar no perfil certo para poder ver. Aí de cara aqui a gente tem a aba de mapeamento, que você pode mapear um botão para apertar o outro, igual quando eu mostrei que você consegue configurar o pulo no botão de trás, por exemplo, o botão de correr no botão de trás ou no botão, algum botão de cima, você consegue fazer isso aqui pelo programinha. Já essa segunda aba aqui é a aba de macro. Aí o que é macro? Você vai fazer o controle e apertar uma sequência de ações. E essas ações, elas podem ser, por exemplo, andar um certo tanto, voltar, pular, esperar um pouco, andar pro outro lado, esse tipo de coisa. Então vou mostrar um exemplo aqui. Você pode criar um macro novo, aí você aperta em Start e aí ele começa a meio que gravar o que você tá fazendo.
Aí você pode apertar, ou apertar pra frente, por exemplo, apertar pra trás, apertar pra pular e fazer algumas coisas. Ele vai salvar a sequência de botões que você apertou e o tempo que você ficou apertando cada botão, como que você fez. Aí quando você apertar em parar, ele vai parar de gravar a sequência de botões que você apertou. Aí tem como você selecionar se isso vai acontecer só uma vez quando você apertar um botão, se vai ficar repetindo e etc. Você vai apertar pra salvar, vai atribuir isso a algum botão. Nesse exemplo aqui eu coloquei no R4 e aí pronto. Toda vez que você apertar esse botão, o controle vai executar a mesma sequência de ações que você configurou ali. Então se eu entrar num jogo aqui e apertar o botão que eu configurei, ele vai fazer a mesma coisa, vai andar pra frente, vai esperar, vai andar pra trás, vai dar um pulo, vai esperar, vai andar pra um lado, vai andar pro outro. Só fique esperto com o jogo online, que talvez algum jogo aí que você vai jogar, talvez não seja permitido isso. Aí fique esperto pra não tomar ban aí. Aí aqui a gente consegue ajustar a sensibilidade dos analógicos também. Ou seja, a gente pode, por exemplo, diminuir a zona de ativação aqui. O que é isso? Quando você arrasta o analógico, ele vai de 0 a 100. Então se você diminui a zona, ele vai de 0 a 100 naquela zona. Aí se a gente diminui a área ali, se a gente fizer um movimento menor no analógico, seria como se a gente tivesse mexido ele todo. Então você aciona mais rápido ali o movimento máximo. E dá para ajustar também a sensibilidade do início do movimento, né? É o que o pessoal chama de dead zone. Ou seja, para ele começar a registrar que você mexeu o analógico, você tem que mexer mais o analógico. Dá para ajustar isso aqui também. Aí aqui nos gatilhos é a mesma coisa, né? No jogo de corrida, por exemplo, você pode acelerar mais ou acelerar menos, dependendo do tanto que você abaixa o gatilho, e você consegue ajustar a sensibilidade. Então você consegue fazer o acionamento ser mais rápido, de 0 a 100 ali, e você também consegue ajustar a parte do início do gatilho. Então você pode, por exemplo, colocar para você ter que apertar mais para ele começar a registrar que você está apertando o gatilho. Já nessa parte aqui, a gente consegue ajustar o RGB do controle, aquela luzinha em volta do analógico. Então aqui a gente já tem algumas seleções aqui, algumas cores padrões aqui que a gente pode simplesmente clicar e ele já muda no controle, mas a gente pode selecionar uma cor customizada aqui, uma cor que a gente quiser. Uma outra coisa que dá para fazer também é a gente mudar a cor de partes específicas do RGB. Como assim? A gente pode clicar aqui em algumas partes específicas e selecionar a cor daquela parte ali. E aí vai ficar o RGB de um pedaço de uma cor e um outro pedaço de outra cor. Aí você pode ir mudando aqui para fazer algum efeito, para fazer um degradê, alguma coisa aí de um jeito que você achar mais legal. E essas configurações aqui você consegue colocar para um analógico só, ou você pode marcar aqui para ele sincronizar os dois. Ou seja, vai ficar a mesma cor do analógico de um lado e do outro, mas também pode ser separado, cada um de uma cor, pode fazer uma zona aí. E por fim aqui a gente tem a parte de sensor de movimento. Como que isso funciona? Você consegue usar o controle para mirar no joguinho só mexendo o controle. Ao invés de mexer no analógico, você consegue mexer o controle em si. Aí como que faz? Primeiro você vai escolher qual analógico que você quer que mexa quando você mexer o controle. Depois você vai escolher um botão para poder ativar esse sensor de movimento, para ele não ficar rodando ali a câmera o tempo todo, ficar doidão ali no jogo. Aí você pode configurar para você apertar uma vez e ele ficar ativado lá o negócio. Ou você pode configurar para você segurar um botão e ele ficar ativado só quando você estiver segurando aquele botão. E aqui do lado você pode ajustar a sensibilidade disso daí. Aí agora minha opinião sobre isso daqui. É legal, é diferente. Só que assim, de novo, eu não jogo pra tipo assim, nossa, eu quero ser o melhor do mundo, eu vou jogar, vou usar isso daqui que eu vou ganhar de todos, eu vou ser campeão mundial, galáctico e pronto, acabou, eu sou o absoluto eterno melhor do mundo. Eu jogo pra me divertir. E assim, isso aqui pra mim é um brinquedinho. Então se você quiser jogar de um jeitinho diferente aqui, ele funciona. O que eu tô fazendo? Eu uso o analógico pra poder rodar a câmera, pra poder mirar mais ou menos no inimigo. E aí quando eu ativo a mira, eu consigo rodar o controle ali pra fazer algum ajuste mais fino, uma coisa assim, pra poder conseguir mirar melhor um pouco no inimigo. E pra esse caso, nesse joguinho aqui, que é mais tranquilo, vamos dizer assim, não é uma loucura que você tem que rodopiar, tirar aqui, tirar lá, uma coisa super malucona, acaba que funciona bem. Pros outros jogos eu não testei, nesse aqui eu testei e dá pra jogar. Eu achei que ia ser meio merda, mas até que dá pra jogar. Agora a coisa mais importante é você que chegou até aqui, você vai dar um like nesse vídeo, você vai se inscrever no canal, e se você for comprar esse controle, compra pelo link da descrição, que é o lugar mais barato que tem, e você me ajuda. É isso, acabou o vídeo e um bom dia pra você.